Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos aqui nessa manhã, hoje, domingo, né? Dia 19 de abril. Estamos aqui para realizarmos o nosso estudo da Escola Dominical. E eu quero contar com a presença de cada um de vocês que fazem parte da nossa igreja, que todos os domingos nós ficamos juntos, né? Ou estávamos juntos lá na casa do Senhor. Agora não podemos ainda, mas esperamos que em breve possamos estar juntos novamente na nossa igreja. E eu desejo que a palavra do Senhor nesta manhã edifique a vida de cada um. Os irmãos sabem que nós estamos estudando sobre Cristo no Antigo Testamento, Cristo revelado no Antigo Testamento. Já estudamos vários textos, né? Hoje nós iremos para a nossa sexta lição e vamos ver Jesus como nosso bom pastor, já revelado ali no Salmo 23, né? Inclusive, eu preguei um dia desse no Salmo 23. Nós vamos apenas parar um pouco sobre ele e estudarmos um pouquinho mais, pedindo ao Senhor que abençoe nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Iríamos gravar ao vivo na nossa igreja, mas por causa da chuva que caiu, provavelmente as imediações da igreja ali estão alagadas e aí fica inviável da gente poder fazer a gravação com música, com tudo, com a melhor qualidade para vocês. Mas não deixaremos de estudar a palavra de Deus, pois isso é mais importante. Hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor, um dia em que nós separamos, poderia ser outro dia, poderia ser a segunda, a terça, ou qualquer outro dia. Paulo fala sobre isso, mas é um dia que nós, além de estarmos de quarentena, já é um dia que no nosso calendário nós podemos separar para adorar o Senhor. E vamos começar essa manhã justamente assim, orando a Deus, agradecendo a Ele por isso e estudando a Sua palavra. Ore comigo em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse novo dia. Obrigado, Senhor, pela noite de sono que nós tivemos. Obrigado, Senhor, por nos acordarmos e termos o nosso pão de cada dia. Obrigado pela nossa família, obrigado pelo nosso lar, obrigado por podermos encontrar os nossos irmãos bem em suas casas. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de, através desse canal, falar do Evangelho, falar de Jesus, o nosso Salvador. Queremos, a Deus, te agradecer por este dia que o Senhor nos dá e te pedir um dia abençoado, um dia na tua presença, um dia consciente daquilo que nós somos e da nossa responsabilidade e compromisso contigo. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós. Ó Deus, que o Senhor nos deixe humildes, que o Senhor nos faça humildes, que o Senhor nos ajude a crescermos em santificação e que possamos servir uns aos outros e ser uma bênção em tuas mãos. Perdoa, Senhor, nossos pecados, os pecados que nós cometemos e os pecados por não fazermos aquilo que deveríamos fazer. Tenha misericórdia de nós, abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso país. Que esses dias passem logo, ó Deus, dessa quarentena, para que possamos, ó Pai, voltar a ter a nossa comunhão presencial. Senhor, alcance a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família da nossa igreja e das pessoas inscritas neste canal. Que teu Espírito Santo fale a cada um pela tua palavra e que teu nome mais uma vez seja exaltado. Tem misericórdia de nós. E mais uma vez, Senhor, nós te pedimos, perdoa nossos pecados, pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Nós vamos cantar o hino do cantor cristão bem conhecido, Mais Perto Quero Estar, Meu Deus de Ti. Mais perto quero estar, meu Deus de Ti, ainda que seja a dor que me una a Ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de Ti.
andando triste aqui na solidão. Paz e descanso a mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mas perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte, enfim, me vier chamar com serafins nos céus, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém, graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, no Salmo 23, é a lição de hoje, lição número 6. Pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia e vamos estudar a palavra. Para isso é que nós estamos aqui, para que o Senhor nos abençoe através do estudo da sua palavra. Espero transmitir essa palavra de modo claro, de modo fácil, porque o nosso propósito é que você seja edificado e não que apenas possamos expor a palavra de maneira profunda ou de maneira em que cumpramos toda a exegese, todos os critérios e aprofundarmos na teologia. Não, esse não é o nosso propósito. O propósito é que a palavra ela seja clara, ela seja prática, pois é isso que nós queremos. Abra sua Bíblia no Salmo 23. É um salmo bastante conhecido. E diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Temos aqui, irmãos, o Salmo de Davi. Nós não conhecemos bem em que contexto Davi ele especificamente escreveu esse salmo, ele escreveu esse cântico, essa oração, mas sabemos que o que Davi expressa aqui é justamente a sua confiança na fidelidade de Deus em cuidar de seu servo, o Deus da aliança, o Deus do pacto, que é fiel para com o seu povo, que é fiel para com aqueles que confiam nele, que esperam nele. Só que o que nós queremos também observar nesta manhã é que aqui nós temos uma revelação do cuidado pastoral de Deus para com o seu rebanho, para com o seu povo, que o próprio Jesus também tomará para si mesmo. Então, por analogia, nós vamos observar que esse salmo, ele nos conduz também à pessoa de Jesus Cristo.
ele nos conduz à pessoa de nosso Senhor e Salvador. Quero lembrar a vocês que o Evangelho de Lucas, quando Jesus já estava se despedindo dos seus discípulos, para logo depois ser assunto ao céu, em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44, o Senhor Jesus, ele explicando as Escrituras aos seus discípulos, ele diz o seguinte: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nos profetas, todos os livros proféticos do Antigo Testamento e nos Salmos. Então, Jesus Cristo, ele aqui aponta para toda a antiga aliança, para todo o Antigo Testamento, e diz que esse Antigo Testamento, ele fala acerca dele. E tudo que ele fala acerca de Jesus se cumpre em Jesus. Versículo 45 de Lucas 24 diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Ele faz uma citação, provavelmente aqui de Oséias, capítulo 6, verso 2. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, né? Arrependimento de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Amém. Então, como ele mesmo diz, importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, voltando para o Salmo 23, nós podemos ver que o Salmo 23, ele fala de Cristo. Embora ele, no caso, seja específico, mostrando o cuidado pastoral de Deus, esse próprio cuidado pastoral de Deus será tomado por Jesus. Jesus assumirá esse cuidado a partir do momento quando ele vai dizer lá em João capítulo 10, nós vamos abrir daqui a pouco, quando ele diz: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Na lição de hoje, irmãos, nós vamos ver Jesus como bom pastor aqui no Salmo 23. Veja bem, como eu acabara de falar, nós não sabemos em que contexto específico Davi escreveu esse salmo. Talvez nem tenha um contexto específico, mas Davi, ao refletir sobre toda a sua história, sobre toda a sua vida até então, ele resolve escrever esse salmo mostrando como Deus cuidava fielmente dele em todos os momentos da sua vida. É interessante que a Bíblia, ela retrata Deus como um pastor do seu povo. Se você abrir a sua Bíblia aí, vamos abrir pelo menos em 2 textos. Nós vamos ver, por exemplo, que no Salmo 80, versículo 1, a Bíblia relata Deus como um pastor do seu povo, e no Salmo 80, verso 1, diz: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Há outro texto também bem conhecido, que é Isaías 40. Se você abrir em Isaías, profeta Isaías, capítulo 40, diz assim, no versículo 10 e no versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, aos que amamentam, ele guiará mansamente. Louvado seja Deus. O profeta Isaías já diz claramente que o Senhor é um pastor que apacenta o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Deus é o pastor do seu povo, e no Antigo Testamento nós podemos observar que ele é retratado dessa forma. A figura de um pastor que cuida do seu rebanho.
Era comum para aquele povo que era um povo pastoril, que era um povo que estava acostumado a cuidar de animais, principalmente de ovelhas que na sua própria estrutura, são animais totalmente indefesos, são animais que precisam de um cuidado especial para poderem sobreviver. Não é por acaso que nós somos chamados de ovelhas. Somos ovelhas porque somos frágeis, somos ovelhas porque precisamos de um guia, precisamos ser guiados. Somos ovelhas porque não temos condições de lutar com as nossas próprias forças contra os inimigos ferozes que estão ao nosso redor. Precisamos de um pastor. E Deus, ele é o nosso pastor. Claramente, o Antigo Testamento mostra que o nosso Deus é aquele pastor e único pastor que cuida de maneira especial e maravilhosa de cada uma de suas ovelhas. Mais na frente nós teremos um salmo que diz que nós somos ovelhas do seu pasto. E mais adiante nós vamos ver que essa ideia de Deus como nosso pastor, ela é transmitida para a pessoa do Messias, ainda no Antigo Testamento. Ainda no Antigo Testamento, nós vamos ver o Messias como pastor de Israel. Ou seja, Deus é o pastor de Israel, mas o Messias, ele assume também essa função. Isso está especificamente em Ezequiel. Se você abrir a sua Bíblia em Ezequiel 34, em Ezequiel 34, nós já podemos ver o cuidado do Senhor pelo seu rebanho e essa ideia do Messias, daquele que viria para reinar eternamente sobre o seu povo, sendo assim um pastor que cuida do seu rebanho. Ezequiel 34, apenas um versículo, verso 23, diz: suscitarei para eles um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhe servirá de pastor. Irmãos, quando isso aqui foi profetizado, Davi já tinha morrido há muito tempo. Aqui, o que o profeta está trazendo à memória do povo de Israel é aquela profecia da aliança que Deus fez com Davi. Nós estudamos isso aqui a semana passada, de que de Davi surgiria um rei que reinaria eternamente. E o trono de Davi permaneceria para sempre. E de Davi seria suscitado um descendente que continuaria a linhagem real. Quem é esse descendente? Nós vimos que esse descendente é Cristo. E aqui o profeta Ezequiel, ele agora aponta outra característica desse descendente e lhe chama de Davi. Ele diz aqui: o meu servo Davi é que as apacentará, ele lhe servirá de pastor. Em Apocalipse, lá no finalzinho, o próprio livro de Apocalipse vai dizer que Jesus, ele é a raiz de Davi e a geração de Davi. Ele tanto cria Davi, faz Davi vir à existência e como Deus, e como homem, ele é a geração desse homem. Ele é a geração de Davi no tempo da história. Então, meus irmãos, voltando para o Antigo Testamento ainda, já vimos aqui que Deus é visto e é retratado como pastor do seu povo, como pastor de Israel. Vimos também que no próprio Antigo Testamento já há um anúncio, já há profecia que o Messias assumirá esse papel de pastoreio do seu povo. Quero ainda abrir outro texto em Miqueias, capítulo 5, profeta Miqueias, lá no finalzinho do seu Antigo Testamento, Miqueias, logo depois de Jonas. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor, ainda falando de Jesus como Messias, ainda falando de que o Messias assumirá esse papel de pastoreio de suas ovelhas, do seu rebanho. Miqueias 5, versículo 4, diz assim, ele, está falando do Messias, se você olhar o título antes do versículo 2, no versículo 2 diz, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Mais uma vez o seu título, né, o seu ofício de rei,
aqui, né? Há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nós temos o ofício de rei aqui, daquele que nasceria em Belém, que nós sabemos que é Jesus, sendo profetizado aqui por Miqueias. E quando você vai para o verso 4, você observa a função pastoral dele. No verso 4 tem: ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Ele apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso pastor. Então, nós estamos aqui seguindo uma crescente. Nós vimos que Davi chama Deus de seu pastor, e Deus verdadeiramente no Antigo Testamento é retratado como pastor do seu povo. Nós vimos que esse título de pastor do povo de Deus, ele passa a ser usado também para com o Messias. E aí, quando nós chegamos, irmãos, quando nós chegamos no capítulo 10 de João, abra, por favor, no capítulo 10 de João. Capítulo 10 de João. Aí nós temos o próprio Cristo agora, já na terra, no seu ministério, dizendo: eu sou. Ele assume essa função, ele assume essa responsabilidade de dizer que ele é, assim como Deus é no Antigo Testamento, e é profetizado sobre o Messias, ele como filho de Deus, como Messias, como ungido do Senhor, ele diz: eu sou o bom pastor. Veja aí, capítulo 10, nós não vamos ler o capítulo 10 todo, porque ele é longo, mas vamos ler a partir do verso 11. Versículo 11 de João 10 diz: eu sou o bom pastor. Jesus Cristo falando: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele já está falando aqui da sua obra sacrificial, do que ele iria fazer para poder salvar as suas ovelhas. Ele precisaria morrer por elas, entregar a sua vida por elas, para que elas pudessem ter vida. E aí nós já sabemos a história do Evangelho, que nós somos pecadores, merecemos a morte, mas Deus, ele se fez homem na pessoa de Jesus Cristo para assumir a nossa culpa, para receber legalmente os nossos pecados, não sendo ele pecador, e assim pagar a nossa dívida, receber a ira do Pai justamente em nosso favor, para que a partir do momento que cremos nele, na sua obra, nós recebamos dele a sua justiça, o perdão dos nossos pecados e sejamos livres dessa condenação. A ressurreição de Cristo é justamente a evidência de que seu sacrifício foi aceito em nosso favor. Ele foi o nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar. E ele começa dizendo no verso 11 de João 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, que somos nós hoje, e outros que virão. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ele fala aqui da morte e ressurreição. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Que coisa maravilhosa. Agora, veja o que ele vai dizer aqui no versículo 27, do mesmo capítulo 10 de João. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele repete o que tinha dito no verso 3 e no verso 14. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O nosso pastor, ele nos protege de tal maneira que é impossível que sejamos arrebatados por qualquer tipo de força ou inimigo que nos tire de sua proteção, das suas mãos, porque é ele, o nosso pastor Jesus Cristo Todo-Poderoso, que cuida de nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo? Nada, nada, nada que exista, nenhum tipo de poder, nada, nenhum tipo de pessoa, nem sequer anjos, nem principados, nem potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Porque nós temos um pastor que é fiel, que cuida de nós. Nós que somos homens e que temos a responsabilidade recebida de Deus para cuidar do seu povo, da sua igreja, para guiarmos o seu povo na sua palavra. Nós que também somos chamados de pastores, nós somos apenas servos do sumo pastor. Somos apenas extensões do seu trabalho para cuidar do seu povo, da sua igreja, do seu rebanho que pertence a ele. É por isso que Pedro, escrevendo a nós e a todos os que são chamados pelo Senhor, os que são verdadeiramente pastores, os que são verdadeiramente chamados por ele, escolhidos por ele, Pedro diz no capítulo 5 da sua primeira carta: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor, que é Jesus, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. Volte para o Salmo 23 e vamos observar aqui pelo menos algumas características de Deus, de Cristo, como nosso pastor. Assim como Deus é revelado aqui como aquele que provê, como aquele que protege, como aquele que dá vida abundante e vida eterna às suas ovelhas. Aqui, pelo que Davi relata, nós enxergamos tudo isso na pessoa de Jesus. Veja, Davi, voltando aí para o nosso Salmo 23, na nossa Bíblia e na nossa lição, o rei Davi, ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Até o verso 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A palavra "o Senhor é meu pastor" aqui ela pode ser traduzida pelo "o Senhor está me pastoreando". Aqui, irmãos, nos traz uma ideia de que esse cuidado ele é contínuo. Não simplesmente o Senhor é meu pastor e pronto. Não, o Senhor está na prática, no dia a dia, me pastoreando, cuidando de mim, cuidando da minha vida. E a primeira característica que o rei Davi procura dar ênfase aqui é o fato desse pastor ele prover aquilo que é necessário para as nossas vidas. E quando nós falamos em provisão, muitas vezes nós pensamos apenas na questão material. É claro que Davi, ele por ter sido pastor, por ter a experiência de cuidar de ovelhas, de alimentar as ovelhas, de levar as ovelhas para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, e proteger essas ovelhas, ele levava em consideração também essa questão da manutenção. Nós sabemos que o próprio Jesus, ele disse: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir.
Porque o nosso Pai, ele sabe do que precisamos e ele vai sim sustentar nossas vidas naquilo que é necessário. Não são nossos caprichos. Não é a roupa que eu quero, não é a comida que eu quero, mas sim a roupa que eu preciso e a comida que eu preciso. O Senhor promete suprir as nossas necessidades e não os nossos caprichos. E o rei Davi, ele começa dizendo que o Senhor é o seu pastor, porque ele provê tudo aquilo que é necessário para a sua vida. Assim como um pastor que cuida de suas ovelhas. Ele diz aqui, olha, o Senhor, ele alimenta, o Senhor, ele traz descanso e o Senhor, ele traz direção. Naquela época e ainda hoje no Oriente, os pastores, eles seguem adiante das ovelhas. As ovelhas, como eu disse a vocês, são animais indefesos. As ovelhas são animais que não enxergam muito bem. As ovelhas são animais que têm muito medo e que precisam perceber que há alguém ali que cuida delas e que está pronto a protegê-las e guiá-las pelo caminho certo. Elas precisam de direção, elas precisam de um guia. Elas não enxergam bem, elas são indefesas e elas não conseguem sobreviver sozinhas, diferentemente de outros animais. E isso é uma figura ou uma metáfora muito boa para cada um de nós. Nós também somos assim. Nós precisamos do Senhor. Foi o próprio Jesus que disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. Foi o próprio Pedro que olhou para Cristo e disse: para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, Davi, ele mostra pelo menos três coisas que esse pastor faz aqui do verso 1 ao 3. Esse pastor, ele alimenta suas ovelhas, ele dá descanso, porque ele leva elas aqui, ele me faz repousar em pastos verdejantes. É interessante que a ovelha, ela só se deita, ela só repousa quando ela está bem alimentada. Enquanto não, ela fica de pé. E outra coisa, quando ele diz que leva-me para junto das águas de descanso, é porque as ovelhas só bebem água em água calma, em águas que sejam calmas. Onde há correnteza, onde as águas elas são bravias, as ovelhas elas não se aproximam, elas têm medo. Então, assim como nós, que diante de águas bravias da nossa vida, usando isso como uma metáfora, nós ficamos amedrontados. Não esqueçam que foi o próprio Jesus que naquele barco onde tinha aquela tempestade, ele fez com que o vento se aquietasse, com que as águas do mar e o mar se acalmassem e tudo ficasse ali tranquilo para que seus discípulos tivessem paz. O nosso Senhor é o nosso pastor e da mesma forma ele nos guia a pastos verdejantes, ou seja, ele supre nossas necessidades em todos os sentidos, porque a nossa maior necessidade é ele mesmo. E se nós tivermos Cristo como aquele que é a maior suficiência, ou a nossa suficiência, tudo que vem depois, irmãos, tudo que vem depois é o de menos. Por isso que ele vai dizer lá, escrevendo sobre ansiedade, no capítulo 6 de Mateus, para que nós não andemos ansiosos por coisa alguma, nem pelo que havemos de comer, nem pelo que havemos de vestir. Ele diz, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas essas coisas, essas outras coisas vos serão acrescentadas, ou seja, aquilo que é necessário nos será acrescentado. E eu sei que Deus nunca deixou faltar o seu pão. Eu sei que Deus nunca deixou faltar aquilo que é necessário na sua vida. Muito pelo contrário, o Senhor tem nos dado até mais do que nós precisamos. E nós estamos até mal acostumados com isso que temos de mais. Talvez essa quarentena, talvez essa situação agora, talvez o salário diminuindo de algumas pessoas, não sei, Deus sabe como trabalhar na vida de cada um. Talvez algumas demissões, isso não nos isenta de ajudarmos uns aos outros. Temos que ajudar uns aos outros, principalmente nesse momento. Mas talvez algumas pessoas que estejam vivendo essa situação agora, estou falando dos crentes, do povo de Deus, estejam precisando colocar seu coração, a sua vida, a sua fé no Senhor e entender e confiar que Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará. Ele nos leva a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Ele também nos dá direção, ele nos guia. É por isso que Jesus Cristo ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós não daremos ouvidos à voz de estranhos, à voz de falsos mestres, à voz de mercenários, de enganadores, à voz de falsas religiões, à voz das mentiras que Satanás
usa essas mentiras como parecidas com verdades para nos enganar. Muito cuidado, meu irmão, muito cuidado, minha irmã. Escute a palavra de Deus, vá à palavra de Deus, vá às Escrituras, leia a palavra, medite na palavra, conheça o Deus a quem você serve, conheça as Escrituras e se fortaleça nela. Não dê ouvidos a doutrinas de demônios, porque hoje está cheio de doutrinas de demônios na TV, nos canais de televisão, na internet, nos canais do YouTube, onde muitos falsos mestres também usam para em nome de Deus, afirmarem suas verdades, que não são verdades, mas são mentiras, são mercenários, são enganadores, querem atrair as pessoas a si mesmos e não a Cristo. Nós queremos conduzir você a Cristo, nós queremos que você olhe para Cristo, que você ame Cristo, que você sirva a Cristo, que você adore a Cristo, que você tenha Cristo como seu Senhor. Não é a igreja, não é a pessoa do pastor humano, mas Cristo, que Cristo seja exaltado na sua vida, porque foi Ele que morreu por você. Ele é que é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, e é Ele quem diz que suas ovelhas, suas verdadeiras ovelhas, ouvirão a sua voz. Em João 10, ele vai dizer: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aqueles que não ouvem a voz de Cristo e que não vão ouvir, que vão morrer sem ouvir a voz de Cristo, vão morrer nos seus pecados, esses não são suas ovelhas. É interessante que ele, como nosso bom pastor, ele diz que dá a sua vida por nós. E Pedro vai falar isso em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Jesus como nosso bom pastor. Veja, aqui Davi diz que o nosso bom pastor, ele nos alimenta, ele nos dá descanso e ele nos dá direção. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver Jesus Cristo alimentando a multidão, multiplicando os pães e os peixes, embora isso não seja o mais importante, mas você vai ver ele alimentando a multidão, trazendo descanso para eles, pedindo para eles, como ovelhas, sentarem naquela relva, naquela grama ali para poder alimentá-las, e vai guiá-las justamente ensinando a verdade, mostrando o evangelho, mostrando que é necessário que eles se arrependam de seus pecados e creiam. Creiam em quem? Creiam nele, porque ele é o único Salvador. Não há salvação fora de Cristo. E em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18 e no versículo 19, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ele é o bom pastor, que como ovelha também, que como cordeiro, derrama o seu sangue por nós. Derrama o seu sangue para nos livrar do pecado, para nos livrar da condenação e para nos dar uma nova vida aqui neste mundo, que ele chama de vida abundante. Eu sou bom pastor, né? Ele diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, eu vim para vos dar vida, né? E vida com abundância. Ele nos dá essa vida abundante aqui, ou seja, uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida que vai ser moldada pelo seu próprio Espírito que vem habitar em nós, uma vida moldada pela sua palavra, uma vida que vai ser moldada conforme o seu caráter, e essa vida se estenderá, um dia será aperfeiçoada, tanto a nossa alma como o nosso corpo na ressurreição, e estaremos para sempre com o Senhor, glorificando o seu nome. Como ovelhas do seu pasto, tendo ele como nosso pastor por toda a nossa eternidade. Louvado seja Deus por isso. Então, meus amados irmãos, ele é o bom pastor, ele dá a vida por nós. Ele morre por nós. Em Romanos, Paulo também fala sobre isso. Em Romanos, capítulo 5, eu já citei aqui João 10, por isso que eu não estou me referindo a ele novamente, para não se estender tanto, mas em Romanos, capítulo 5, versículo 6, diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo,
pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor que provê tudo o que é necessário. Ele provê aquilo que é necessário para esta vida. Irmãos, ele provê aquilo que é mais necessário, que é a nossa salvação, que é a vida eterna. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele diz: eu as dou, eu dou a vida eterna a elas, e ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. Salmo 23, no versículo 4, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja, nesses dois versos, Davi ele mostra a proteção de Deus na sua vida. Muitas vezes as ovelhas, quando eram guiadas, né, pelas montanhas para chegar aos pastos verdejantes, elas precisavam passar por caminhos estreitos e por caminhos em que o sol não batia por causa da altura das montanhas que estavam ao redor. E como as ovelhas já têm dificuldade de enxergar, vendo um caminho em que não há luz, que é escuro, como Davi vai chamar aqui de vale da sombra da morte, era muito mais fácil para essa ovelha se perder, era muito mais fácil para essa ovelha ser atacada por um predador, era muito mais fácil para essa ovelha talvez se machucar, se ferir, ou cair em algum barranco e ali morrer. Mas Davi, ele afirma aqui que mesmo que como ovelha, e aí ele usa isso como figura de linguagem para falar das situações difíceis da vida, para os momentos sombrios da nossa vida, ele diz assim, olha, ainda que eu, né, ele é bem enfático, que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E aí ele muda aqui, em vez dele dizer ele, dele usar a terceira pessoa do singular, ele vai usar a segunda pessoa do singular, porque agora ele não está mais falando do pastor, ele está falando com o pastor. Então ele não diz mais o Senhor é meu pastor, ou seja, ele é meu pastor. Não, agora no versículo 4 ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Agora não é somente ele, é tu. Aqui mostra a relação, ele está conversando com o pastor e ele está demonstrando toda a sua confiança no seu Deus. E ao mesmo tempo lembrando que esse Deus ele sempre foi fiel e esteve presente nos vales sombrios da vida de Davi. Assim também é conosco, irmãos. Jesus Cristo ele diz: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos, todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vamos ver que na vida de Paulo, muitas vezes, nos momentos mais difíceis, o Senhor aparecia. Na vida de Pedro também. E na nossa vida da mesma forma. O Senhor, ele tem sido fiel e ele tem cuidado de nós. O Senhor, ele tem estado presente em todos os momentos da nossa vida, mas naqueles momentos difíceis, ele se faz presente ainda de uma maneira muito mais graciosa, consoladora, amorosa, para que nós possamos perceber o quanto ele cuida de nós. Isso não quer dizer que ele nos livra do vale da sombra da morte, no sentido de impedir que o vale venha. Ele permite que nós passemos. Ele permite que nós passemos por esses vales sombrios, por esses momentos que nós chamamos de momentos de trevas em nossas vidas. Mas uma coisa é certa, ele está conosco. Davi, ele usa aqui a imagem de um pastor com seu bordão, com seu cajado. Ele diz,
aqui no versículo 4, na segunda parte, ele diz: eu não temerei, primeiro, porque tu estás comigo, e segundo, porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. O pastor, naquela época, e ainda hoje no Oriente, ele usa um pedaço de madeira que tem uma ponta curvada de um lado e uma ponta afilada do outro lado. Essa peça de madeira, ela serve, esse cajado serve tanto para puxar a ovelha que está talvez numa situação difícil, que caiu, que se machucou, para tirá-la do caminho errado, como também servia para afastar os animais predadores que queriam atacar essas ovelhas. Ele diz: olha, eu sei que tu estás comigo e tu tens o instrumento certo para cuidar de mim, para me proteger, mas não somente para proteger, mas para me corrigir. Quando eu estiver saindo do caminho, o Senhor também vem e me corrige para que eu me mantenha firme nesse vale da sombra da morte. Lembre-se que Paulo ele diz que o nosso Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3, ele diz que ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que nós também venhamos a consolar aqueles que estão passando pelas mesmas tribulações que nós passamos. Esse é o nosso Deus. Portanto, meu irmão, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, o Senhor é o seu pastor. Ele está com você no vale da sombra da morte. O bordão e o cajado está nas mãos dele. Ele sabe como te proteger, ele sabe como te corrigir. Ele estará contigo e passará com você nesse vale da sombra da morte. E nós chegaremos ao aprisco seguros. O nosso pastor, ele nos protege. Jesus Cristo é esse bom pastor. Ele nos protege, ele tem todo o cuidado conosco. Olha, há vários textos, irmãos, que mostram Jesus cuidando de nós como nosso pastor. Eu já disse que ele dá a vida por nós, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Há muitos textos, ele é o Deus conosco, o próprio nome dele é Emanuel, mostra a sua presença conosco todos os dias. Mas eu quero citar especificamente João, capítulo 14, versículo 16 ao 18. João 14, 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Eu encerro esse estudo de hoje. Mostrei a vocês que o Senhor, para Davi aqui, Deus é o seu pastor, porque o guia, lhe dando alimento, lhe dando descanso, lhe dando direção. O Senhor é o seu pastor porque ele protege. Vimos aqui Cristo como bom pastor, que nos alimenta, que supre as nossas necessidades, que nos traz direção, que nos guia conforme a sua palavra, a verdade, ao caminho da salvação. Ele mesmo é o nosso Salvador. Em relação à proteção, nós vimos que, assim como Deus cuidou de Davi, estava presente na vida dele, diante de todas as circunstâncias difíceis, o Senhor Jesus também, como nosso bom pastor, ele diz que está conosco todos os dias da nossa vida. Ele diz que está conosco por meio do seu próprio Espírito, que ele enviaria, avisando ali a seus discípulos. Ele é o outro consolador. Jesus foi consolador dos seus discípulos quando estava presente na vida deles. Subindo ao céu, ele envia o outro consolador que habita em nós, que está conosco. Não somente isso, ele é nosso pastor, irmãos, e eu encerro com essa palavra, com os últimos 2 versículos aqui do Salmo 23, quando Davi diz: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Veja, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Primeira coisa que Davi mostra, embora alguns estudiosos achem que aqui nós temos uma outra metáfora, que é a metáfora do
do hospedeiro, do anfitrião, eu continuo seguindo a metáfora do pastor. E a ideia aqui provavelmente é de um pastor que traz as ovelhas de volta agora para o aprisco, e ele vai ungir a cabeça dessas ovelhas com óleo para proteger ali de algum ferimento, para evitar insetos, moscas, vai preparar água para essas ovelhas, vai ainda cuidar de alimento para essas ovelhas, e essas ovelhas vão poder descansar ali agora, tranquilamente e seguras, porque o aprisco ele tinha um muro de pedras que o cercava e tinha uma portinhola, uma porta, um espaço de entrada no qual o próprio pastor se deitava ali para vigiar as ovelhas. Ele se deitava ali para que as ovelhas não saíssem à noite e assim se perdessem ou fossem atacadas por algum predador, e também se deitavam ali para proteger dos predadores que poderiam entrar e atacar as ovelhas. Por isso que Jesus, quando ele diz eu sou o bom pastor, ali no capítulo 10 de João, ele também vai dizer eu sou a porta, eu sou a porta. E as ovelhas poderão entrar e sair por mim e encontrarão pastagem. Aqui, irmãos, nós encerramos dizendo que o nosso pastor, ele nos dá vida abundante e ele nos dá vida eterna. Porque Davi, ele diz aqui que chegando nesse lugar ele está seguro, ao ponto de dizer, olha a bondade dele, a misericórdia dele, aqui no verso 6 do Salmo 23. A bondade, a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que é que Jesus nos diz como nosso bom pastor? Ele diz, eu sou o bom pastor, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu que sou o bom pastor, eu vim para vos dar vida. Veja, vida, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Jesus diz, eu vim vos dar vida e vida com abundância. Mas não somente isso, meus irmãos. Veja o que ele diz aqui mais adiante. Eu já li para vocês, mas veja Jesus como nosso bom pastor, o que ele diz aqui em João 10. Eu vou repetir para vocês. João 10, no versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Repito, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu encerro o estudo desta manhã, chamando você para nós irmos, depois de vermos que Cristo é o nosso bom pastor, aquele que nos guia, aquele que nos protege, aquele que nos dá a vida abundante e eterna. Eu chamo você para Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. E aí eu não fiz a leitura da lição, porque ficaria muito cansativo nós lermos a lição. Eu pontuei algumas coisas, acrescentei outras, e aí depois os irmãos poderão ler mais uma vez. Embora muito do que eu falei aqui, você acompanhe um estudo com a lição, porque muitas coisas que eu falei aqui não tem na nossa lição. Então, no capítulo 7 de Apocalipse, eu encerro com esse texto. Guarde isso no seu coração, meu querido irmão e minha querida irmã. Capítulo 7 de Apocalipse, verso 17. Pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará às fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eu repito para você. Pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Jesus é o Cordeiro. Ele é o nosso bom pastor, que nos apacenta
e que nos apacentará para as fontes da água da vida. E nessa vida não haverá nenhuma lágrima nos nossos olhos, porque é vida de alegria, é vida de gozo, é vida de paz eterna. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a sua vida, que essa lição seja guardada no seu coração. Jesus é o nosso bom pastor. E que hoje à noite, às 18 horas, se Deus quiser, sem chuva, estaremos gravando online, ao vivo, o nosso culto solene, com louvor e com palavra, lá na nossa igreja. Estaremos gravando, temos espaço para 10 pessoas apenas, mas você que está em casa, pode acompanhar em casa, em nome de Jesus. Até recebermos aí a aprovação, quando passar essa luta que nós estamos enfrentando contra esse vírus, e tivermos a aprovação de podermos nos reunir novamente. Que Deus abençoe a tua vida, que você esteja seguro de que o teu pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele cuida de você em todos os aspectos da sua vida e ele não falha, ele é fiel. Mesmo que agora seja um vale da sombra da morte, o teu pastor, Jesus, o Salvador, ele está contigo. Oremos ao Senhor e agradecemos pela sua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor nos ensine e nos ajude a continuar confiando em ti, e que o Senhor é o nosso pastor e cuida de nós. Abençoe toda a nossa igreja, todos os nossos irmãos. Quero te pedir de modo especial aqueles irmãos que estão passando por um vale de sombra de morte. Os que estão doentes, muito doentes, os que estão sofrendo, ó Pai, angústias terríveis na sua alma, que essa palavra seja um bálsamo em seus corações. E que essa palavra venha fortalecer a fé dos teus filhos e levá-los a continuar firmes no Senhor, se alegrando em ti, para o louvor e glória do teu nome. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com o povo do Senhor para todos sempre. Amém. Um abraço, meus irmãos, e até a noite, se Deus quiser, às 18 horas.